Bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo capítulo da nossa novelinha da vida real, certo? Eu levo minhas coisinhas em necessaire. Tem muita coisa que eu levo em necessairezinhas assim. Deixa eu ver. Foi mais ou menos, foi 4 necessaire que eu levei. Ó, essa daqui eu ganhei do Parque Florido, com o meu nome. Aqui é tudo que é remédio que tem. Pressão, dor de cabeça, estômago, certo? Dente, pomada. E vocês não vão nem imaginar o que eu tenho aqui, gente. Como eu sabia que a gente ia caminhar bastante, e eu tenho esse problema, mas graças a Deus não teve, eu levei até um pacotinho de talco importado. Não, de amido de milho mesmo. Viu? Isso é uma outra diquinha do Dai. Quando você fizer a sua necessairezinha de farmácia, coloca um amido de milho ou um talco. Se você não tem problema com cheiro, coisa assim, né? Não tem alergia a talco, eu prefiro amido de milho. Então, essa é uma delas. Essa daqui foi o meu perfume. Esse perfume tem feito sucesso. Daí, o perfume do Thiago também, que só tá a tampinha aqui. Daí aqui tem umas bijuterias, tem brincos, sabe? Porque daí eu experimentei as roupas, que eu sou dessas. Eu experimento a roupa pra ver se vai ficar bom. Eu não sou só de me arrumar. E daí esse conjuntinho aqui, ó, eu escolhi pra usar no dia, na noite, né? No período mais romântico. Porque é botas de porcelana, daí eu procurei para saber qual era a pedra, né, da botas. E eles fizeram que eram pedras coloridas, sabe? Tanto que a pedra que eles dão o nome lá, que agora não vou saber o nome, a pedra que eles dão é uma pedra que realmente cada lado que tu olha, ela é de uma cor. Ela é preta, tu olha assim é preta, mas se tu colocar contra o sol, ela fica de várias cores. Então, eu levei os perfumes e as bijú aqui. Essa é uma outra também. Se vocês quiserem conhecer o que eu levo de maquiagem na minha necessaire, você comenta aí que eu faço um videozinho. Que aqui é só minhas maquiagens, ó. Aí essa maquiagem, que também foi de alguma congregação que me deram. Supermãe. Viu como eu uso? Essa daqui foi o Ministério de Missão que me deu, com os cremezinhos dentro. E, ó, perfume do Thiago tá aqui, ó. Tá em outra necessaire. Se perdeu na volta. Ó, esse aqui é o que o Thiago tá usando. Na verdade, nós temos vários, a gente usa vários ao mesmo tempo para não enjoar também, né? E aqui, vamos dizer, ó, sou prefinita mesmo. Eu levei repelente, desodorante, um band-aid, sabonete,
aparelho. E aqui um óleozinho. Que se for para usar maisena, assim, entre meio as pernas, coisa assim, que essa dor é quase sempre, é bom passar um óleozinho antes, daí firma bem, certo? Então, é isso para começar. Essa videozinho foi abrindo as necessárias da viagem, certo? Então vocês fiquem com a continuação da nossa novelinha da vida real. Qual ano já? Quarto. Nós estamos indo pro quarto ano. Quarto ano. Nós fomos, daí no quarto ano, nós fomos pro Ribeirão da Ilha. Isso. Uma igreja também que nós se demos muito bem. Lá já tinha bastante manezinho de lá, né, amor? Lá já E paranaense. Lá já tinha bastante paranaense também. Gente que veio do Paraná, mas tinha bastante gente catarinense, bastante Que catarinense. também é um lugar onde que tem também bastante gente pescador. Lá nós vivemos muito provisão assim de alimentos também. A gente se acordava, tinha o litrão de leite Pão. na porta, pão. Um irmãozinho chegava lá, cortava minha grama. Muita gente do interior. Sabe? Pessoas assim que têm aquele costume mesmo de interior. De estar provendo de tudo que é forma. Então, época de fruta, época de peixe, coisa assim. Então, foi uma época muito boa. Só que nessa época eu já sentia que tinha algo estranho com o Aziel. Que o Aziel pronunciava algumas palavras, mas ele chorava muito. O primeiro ano do Aziel foi muito choro. Ele era uma criança que chorava constantemente, né, mãe? Então, o primeiro ano foi ano de mudança dele e também já começamos a notar, assim, algo diferente, assim, nele. Sim. Mas foi um ano bem bom lá no Ribeirão da Ilha. O Thiago tem amigos até hoje lá, É verdade. né? Famílias abençoadas lá do Ribeirão da Ilha. Então, nosso quarto ano, tem alguma coisa para... Não, acho que isso basicamente é isso, para abreviar, né? Porque, claro, se nós for falar da nossa história com riqueza de detalhes, Mas aí nós vamos ficar no aqui. quarto ano, nós conquistamos um carrinho melhor, o Brava. Eu comprei um Brava. Uhum. Naquela época, né? Nós tínhamos um Uno. Um Uno. Nós tínhamos Furadinho. Um branco. E aí nós compramos um Brava. O soalho dele era furadinho, gente. Uhum. Coisa mais linda. A gente, lá no Ribeirão da Ilha, tem muito assim, que a chuva lá enche, né, de água os lugares. Mas a gente vivia nadando dentro daquele carrinho. Mas Deus nos proveu o nosso primeiro carro melhor, assim, vamos dizer. Que foi o Brava. É isso aí. Nosso quarto ano. 5 anos. 5º ano. Tem alguma coisa para falar sobre o Jugal? Jugal, Betel e Jericó. Nós fomos enviados para pastorear uma congregação que era também uma sede de setor, mas porém era uma sede de setor nova, que estava surgindo lá. Uma igreja pequena, o nome lá era Jugal. A congregação Jugal era a sede, aí tinha as outras congregações. E foi um tempo muito bom lá também. Foi um tempo muito bom, a gente construiu bastante amizade, uma igreja abençoada. Hoje tem uma igreja grande lá, uma igreja construída, uma igreja muito bonita, muito grande. Mas a gente teve ali a congregação Betânia, acho que era, né? A Betânia que ficava ali, né? Shekinah, não é Betânia, é Shekinah. A congregação da Shekinah, que ficava ali naquele setor. Eu acho que era a única congregação do setor, né? Sim. Tinha só essa, que era um setor começado, iniciado. Mas foi um tempo bem precioso, a gente construiu bastante amizades ali também, tivemos muitos amigos ali. Amigos que a gente tem até hoje também. E a nossa experiência com a casa? Que colocaram nós? Sim, nós fomos numa casa que tinha problema com esgoto, e o esgoto entrava para dentro da casa toda e tal.
É um problema. O Tiago teve a experiência de entrar dentro de uma fossa. Sim, para poder limpar e coisa e tal. Mas era uma casa bem problemática. Mas isso aí, minha filha. E daí nessa época, gente, eu vou contar o meu testemunho. Nessa época, o Aziel não deixava eu ficar dentro do culto da igreja. E daí eu ficava fora, no carro. E a Cibrava, ele tinha um tablet dentro dele e ele ficava assistindo desenho dentro dele. Então eu ficava de olho nele dentro do carro e ficava na porta da igreja. E daí uma querida um dia chegou em mim e disse assim: "Ô irmã, tenta disfarçar que a senhora não gostou de vir para essa igreja, que essa igreja é muito humilde para a senhora." Tive que ouvir isso. Como também eu tive que ouvir também, o Azel não parava de chorar quando a gente tirava ele de dentro do carro, botava dentro da igreja, e ele não parava de chorar, não parava de chorar, e eu fiz assim nele, sabe? E a mulher olhou pra minha cara e disse assim: "Lugar de educar o filho é em casa, não é na igreja." Então eu fui me entristecendo. Vamos dizer assim que eu fui me entristecendo realmente lá. E eu acho que é Deus que começou a... Porque por mim eu acho que eu nunca sairia de Florianópolis, que eu gosto de Florianópolis. Eu acho muito boa a cidade lá. Tanto que eu não gosto de ir lá visitar, porque meu coração fica apertadinho quando eu venho embora. Então eu não gosto de ir lá. Mas é aquilo de... Deus vai te entristecendo do ambiente, do lugar, para te tirar, porque é hora de tu sair, não é hora mais de ficar. Então, até foi lá mesmo que uma das irmãzinhas que ela cuidava de escola, a Maria, ela me acompanha no Instagram até hoje. E ela me comentou sobre autismo. E eu nunca tinha nem ouvido essa palavra. Autismo para mim não era nem sabia o que era. E ela falou: "Não, Dai, tem uma criança lá na escola que não consegue ficar em ambiente que tem barulho, papapá, papapá." Mas ela mesma também não sabia o que era esse diagnóstico, né? Então, foi algo assim que também me fez eu achar, eu tenho que procurar um médico para entender, porque os pediatras só diziam assim: "Ah, não, ele é menino, ele é menino, daí menino é mais devagar para falar, é mais preguiçoso." Então, eu também nisso já começou a dar pânico. Falando em pânico, foi aí que eu tive o diagnóstico também de síndrome do pânico, né? Oh, maravilha! Só coisa boa nesse ano. Mas crendo na vitória. Sexto ano. Meu marido sempre vinha para o Rio Grande do Sul e dizia: "Aqui nunca voltarei mais." E o que aconteceu no sexto ano? Eu dizia que eu não voltaria mais para o Rio Grande do Sul, né? Que se eu fosse para outro lugar eu iria lá para cima, sei lá para onde, mas Para a Europa. Sei lá, para o Rio Grande do Sul eu não vinha mais, não voltaria mais para o Rio Grande do Sul. Não sei porquê, a minha ideia era essa. Mas no final das contas Deus tinha um plano, um projeto. Ele começou a falar conosco lá em Floripa que nós íamos retornar para nossa terra natal. E cá estamos, nós voltamos para o Rio Grande do Sul. Não, e foi muito interessante que Deus usou um pregador e ele falou onde que a gente ia morar e tudo, né, amor? E os meus pais tinham no fundo do terreno um prédiozinho. E ele disse que a gente era onde que a gente ia morar. E realmente, então, foi se direcionando, e acabamos voltando para o Rio Grande do Sul. De primeira, a gente não tinha lugar nenhum para ficar. Fomos juntar nossos móveis lá no fundo da casa do pai. E arrumamos 2 peças lá, um banheirinho, porque a terceira ficou com os nossos móveis.
e nós fiquemos lá, né, vida? E daí foi nesse ano que a minha cunhada, a Mary, também ficou sabendo sobre esse diagnóstico de autismo de uma amiga, uma conhecida dela. E ela já também pegou o nome de uma neuro. Só que no mesmo tempo que eu conheci, a minha cunhada deu esse nome da neuro, eu descobri que também a minha outra cunhada, da minha parte, da Gisele, ela já conhecia essa neuro. E ela disse, bah, Dai, essa neuro, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. E daí, só que na verdade o ruim da nossa neuro, ela é muito direta. Ela não fica enrolando. Mas a gente já está acostumado. Na verdade, ela não é assim. ruim, ela é uma médica referência nessa área. É a forma, É a que... maneira que ela comunica, ela é uma pessoa séria, fala, diz na cara, assim, é um pouco fria. Mas vamos dizer que ela melhorou bastante, Mas né? ela é uma excelente profissional, depois de 10 muito anos. reconhecida, professora também na PUC, né? E daí era pago a consulta, nós não tava na melhor fase. Chegamos aqui também, o Thiago ficou esse ano na itinerância. Cuidemos também, junto com o pai dele, da Mana. Foi um ano bem corrido. E conseguimos o valor e fomos nessa neuro. Só que nesse dia, gente, é muito estranho, mas parece que sempre eu tenho que estar só para ter os diagnósticos da minha vida. Nesse dia o Thiago estava viajando e era onde? Irani? Que o Alexandre estava? Irani. Eita, o nosso amigão convidou o Thiago para ir pregar lá. E o Thiago entrou a semana, não sei se tinha alguma coisa no final, na segunda, não sei porque isso era dia de semana. E daí eu fui na neuro, o meu pai me levou. E daí quando eu cheguei, gente, é muito estranho. O Aziel, ele estava muito aflito lá na recepção. E andava para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Ela chegou na porta, ela ergueu a mão para ele não era de fazer isso. Ergueu a mão para ele foi. De mão dada com ela. Para dentro da sala. Eu disse, deu. Ele nunca fez isso, nunca faz isso. Deu, estragou tudo. Porque para mim era assim. Mas ela foi vendo os movimentos dele, assim, ó. Foi menos de meia hora. Ela foi conversando comigo aos pouquinhos, quais eram os atrasos do Aziel e tudo mais. E ela, logo em seguida, já disse assim, mãe, o diagnóstico, naquela época estava para dar o diagnóstico na hora, né? Hoje em dia eles levam 6 meses para dar o diagnóstico. Ele está no aspecto do autismo. Você sabe alguma coisa? Teve assim, eu pesquisei por cima quando a minha cunhada falou sobre isso, mas eu não sei muita coisa. Daí nessa hora que é terrível. E daí ela veio me explicar, e é como o médico lá do coração. Eles tiram todas as possibilidades da cura. Mesmo que o autismo não é doença, né? Daí ela falou que detalhes assim sobre o autismo. E daí meu pai já começou a chorar. Já eu reagi muito friamente, que eu mesma não me reconheci. E eu só senti, não, agora então eu já tenho o diagnóstico, tem que ir à peleia. Eu me lembro que eu liguei pro Thiago, o Thiago já botou o Alexandre a orar também. Mas no primeiro momento tu não quis muito aceitar, né, amor? Mas é. Eu acho que como todo mundo, né? Como os pais têm essa coisa no início
de não aceitar muito, né? E acho que comigo não foi diferente nesse aspecto. A resistência de aceitar o diagnóstico e tal. Mas depois isso vai Vai entendendo, a gente né? vai entendendo melhor e vai não é se conformando, a gente vai entendendo, vai aprendendo a lidar com a nova realidade. E na verdade todas as, assim, como as pessoas dizem, foi uma grosseria da forma dela de falar, mas tudo me fez eu ter o processo certo. Igualzinho ela dizia: "Mãezinha, tu vai dar um passo para frente hoje, amanhã tu vai dar 10 para trás". E isso fez eu parar de me frustrar. E uma das coisas que ela muito me falou: "Mãe, vive o luto. Vive o luto. Que tu vai ter que enterrar um filho hoje e aprender a viver, a conviver e caminhar com um filho novo. Porque realmente a gente cria um filho quando a gente está gerando ele. A gente já imagina o filho lá na faculdade. Já está lá longe. A gente imagina tudo aquilo. E quando a gente ganha um diagnóstico, a gente tem que aprender a viver um dia após outro. Então, esse ano, vamos dizer que foi o ano assim, mais terrível, né? No 7º ano, saímos lá da mãe e viemos morar em Cachoeirinha. Só que nesse processo também o pastor Paulo falou contigo. Isso, exatamente. Quando a gente foi para Florianópolis, a nossa casa ficou alugada, depois a minha irmã veio morar nessa casa. Então quando a gente voltou de Florianópolis, A a Mana casa estava lá. ela estava ocupada, minha irmã estava morando na nossa casa. E aí quando a minha irmã faleceu, porque ela teve câncer, né? Faleceu, só a parte triste da nossa história, foi bem difícil. Daí a gente retornou a morar na nossa casa. E nesse período foi que o pastor Paulo, pastor presidente de Gravataí, me convidou para trabalhar na igreja, né? Na verdade, para me dar Administrativo, né? uma Na ajuda no parte administrativo, exatamente. Naquela ocasião, eu tinha iniciado ajudando algumas situações ali no administrativo e tal, onde eu fiquei e onde estou trabalhando na obra de Deus ali em Gravataí até hoje, né? Até hoje. E foi isso. E aí, nesse período que a gente trabalhou ali na igreja, né? Acho que foi isso, né? Não tenho muito o que dizer. Quando eu voltei de Florianópolis, eu tinha assim vontade de nunca mais voltar para a obra, porque eu achava assim que era melhor o Thiago ser itinerante. Aí depois com o diagnóstico do Aziel, eu achei mais ainda que eu tinha que viver só para o meu filho. Mas a Ceissa me conquistou de tal forma que ela aos pouquinhos foi me influenciando, fazer eu entrando assim aos pouquinhos em trabalhos. A Ceissa é a pastora Ceissa, né? A esposa do pastor presidente, na ocasião, o pastor Paulo. A pastora Ceissa, a Daiane, sempre teve um carinho, uma proximidade muito grande com a pastora Ceissa, né? Então, voltamos a alguns departamentos primeiro, né? O Thiago pegou o departamento de jovens, casais, família. Trabalhamos em alguns ministérios nesse período. Então, eu acho que do 7º ano... 7º ano... É isso? É isso aí, basicamente voltemos, isso. Mas não foi no 7º ano que nós voltemos para... Comecemos também na Vila Rica. Foi no 8º? Acho que foi no 8º, acho. Não me lembro bem. Então, no 8º ano, nós comecemos também a cuidar de igreja. Distrito. E daí é a mesma igreja que a gente está cuidando hoje. Só que há 15 anos atrás. E daí não fechou muito bem essa conta. Não, aproximadamente isso, né? Acho que é 14, 15. Daí nós comecemos a
a cuidar da Vila Rica, Parque Florido, Elisa. Bonfim. Não. Bonfim não era. Era São Judas Tadeu, que existia uma congregação com o nome São Judas Numa Tadeu. casa, né? Não, era uma igreja mesmo. Era uma igreja. Era uma igreja mesmo. E daí ali foi umas experiências que eu tive com o Aziel também, fugindo, correndo atrás das rodas de carro. Os irmãos contam até hoje. Nosso menininho, eu acho que ele tinha uns 3 anos, 4 anos. 4 anos, acho. Então, 9. Já foi no 9 que a gente fomos para São Jerônimo? Não sei, mano. Tá perguntando pra pessoa, eu não sei. Eu não tenho essa memória. Eu sei que a gente depois foi da Vila Rica, foi pra São Jerônimo. Ficou 1 ano na Vila Rica, mais, então mais 1 ano na São Jerônimo. Então, no 9 anos, distrito, nós fomos pro distrito 8, que era na época. Era 8 na época, São Jerônimo. São Jerônimo. E lá nós ficamos por 1 ano também, trabalhando. E lá a gente tinha também o departamento de casais, que lá era bem forte, né? Os casais iam nos retiros. Sim, sim. Então, praticamente assim, a correria nossa mesmo daí virou igreja. Nosso casamento, era o Aziel e a função da igreja. Exatamente. Daí tu foi também para Antioquia. Trabalhei um período na escola teológica em Antioquia. Tu e a Axa, né? Ou Não, tu primeiro? Na época eu assumi a Antioquia e trabalhei lá na Antioquia sozinho. Uhum. Depois de mim, quem assumiu foi a Axa, e trabalhou ela com a Paula, né? Com a Paulinha. E daí tu voltou pro administrativo. E eu voltei para administrativo. E daí nós fomos para a Matriz. Isso. Jesus, Matriz de Gravataí. E daí continuou no administrativo. Por um pouco de tempo aí saí. Eu fiquei só na Matriz. Daí fiquei só pastoreando na Matriz. Não, estava mais trabalhando no administrativo por um período. Depois nós ficamos 5 anos lá, né? Isso mesmo. Daí eu não estava mais trabalhando ali no administrativo, estava pastoreando a Matriz. Nisso tudo, nós se mudamos mais ou menos umas 4 vezes. Nós saímos dessa casinha que a gente está hoje, fomos morar num apartamento quando a gente estava na São Jerônimo. E daí o Thiago trabalhava na Matriz. Daí para ele ficava muito corrido. Ele vinha em casa e na Matriz e em casa e na São Jerônimo, que São Jerônimo era mais perto, né? Aí foi aonde que nós fomos pro centro e daí foi no prédiozinho verde lá que nós moramos. Tivemos a experiência do Aziel num apartamento, era térreo. Na época ele não tinha muito de fazer barulho, né, bater, coisa assim. Foi onde que a gente começamos também a fazer o tratamento dele direitinho. Ele engordou a mais de metro. E também já começou também na creche. Outros processos. Então era terapia, creche, o Thiago trabalhando, cuidando de igreja. E daí, então foi no 11 anos de casados, então. Isso aí. 11 anos. Conta aí, irmão. O que tem aos 11 anos? Tu foi turista em Jerusalém. Ah, sim. Daí, nesse período eu recebi uma bênção, como a Day disse, né? E a convite do meu pastor e tal, através da bênção aí de um empresário, eu fui abençoado de ir para conhecer Israel, né? Então,
estive lá por 10 dias, foram 10 dias magníficos, assim, extraordinário. Uma experiência única, né? Única mesmo, muito especial, que a gente teve em Jerusalém, que eu tive em Jerusalém, né? E marcou a minha vida. Minha ida para Israel marcou minha vida, com certeza, marcou meu ministério. Eu acho que todo pastor, eu acho que ele tem Seria bom, o né? ministério dele marcado após ter essa experiência de ir para Israel. Foi muito bom. É isso aí. E é uma coisa assim, mas é coisa de bodas de casamento. Vocês só estão falando de igreja, de viajar para Jerusalém, coisa assim. Mas é conquista do casal. Pode ser só conquista de uma pessoa, realização de um sonho de uma pessoa, né? Porque, igualzinha, eu fiquei em casa com o Azel, mas para mim aquilo era como se eu também estivesse participando. Era um sonho do Tiago e para mim era muito bom ver ele realizando. Infelizmente ele perdeu todas as fotos, filmagem, mas assim, ele fez muita coisa lá. E ele sempre estava dividindo comigo, então para mim era como se eu estivesse também junto com ele. E assim, nós não temos como separar ministério, casamento e família. Nós entendemos que nós nascemos e fomos, o nosso propósito aqui na Terra é ministerial. Então, realmente, Nós não concordamos com a ideia de que primeiro família, Deus, família, trabalho, profissão, né, e tal, negócios e igreja. Em último plano, a igreja, né? Igreja no sentido organizacional, comunidade. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que Deus, família e teu trabalho, tua profissão e a igreja, elas estão tudo no mesmo patamar. Não existe essa escala de valores. Todas as coisas são muito importantes. Você não deixa de ser igreja quando você está no teu trabalho, não deixa de ser igreja quando está no meio da sua família, né? Muito pelo contrário. Ali a gente também é igreja e é muito igreja na família. Então nós não colocamos isso em escala de prioridades, né? Todas as coisas aí são muito prioritárias. Família é prioridade, mas igreja também é prioridade, né? E a gente, como a Dai falou, falar dos nossos 20 anos de casado é falar muito de igreja, porque nós, não só por ser pastores, porque a igreja faz parte da nossa vida desde quando nós nascemos. Nossos pais já eram obreiros, envolvidaços com a igreja, e nós crescemos nesse meio. Não me arrependo, né? Não me arrependo. Eu só tenho alegria na minha infância de conviver, de pensar que no final de semana o lugar mais especial que eu ia era na igreja. Por exemplo, nós estamos aqui em Gramado. E é maravilhoso estar aqui em Gramado. Mas se nós tivéssemos um evento na igreja, nossos pais não iriam. E tivesse que escolher vir para Gramado e ir para o evento na igreja, que tinha lá um evento na igreja com convidados, pregadores e tal, nós íamos estar na igreja, mesmo que não tivesse a oportunidade de vir para Gramado, porque as prioridades sempre foram o reino de Deus. Então, mas é lazer com a família. Lazer com a família a gente vai ter tempo para fazer também. Mas a gente hoje vai estar na casa. É só saber então, se organizar. A gente sempre teve esse pensamento, né? E então falar dos nossos 20 anos de casado é falar de igreja. Por quê? Porque a igreja faz parte da nossa vida, assim como nossos filhos fazem parte, assim como nossa casa faz parte, o nosso casamento faz parte da igreja. A igreja faz parte da nossa vida também familiar. É isso. Quer parar? Já tá achando que tá tarde? Quer sair? Não, mas tu não vai terminar? 4 horas já. 4h10. Quer deixar o resto para depois? Pra quando? Ué? Pro carro? Quando a gente estiver viajando. Pode ser. A gente Pode? bota no painel do carro. Tá. Continua falando. Vai ter bastante tempo. Pois então, esse foi o segundo capítulo da nossa novelinha da vida real. Nós mudamos depois de local, né? Mas foi abrindo também, desmanchando a nossa mala. As necessaires, como são muito útil numa mala para ser organizada, né? E esse foi um resumo muito resumido, gente. É algo muito rápido.
Mas eu achei muito legal em fazer esse resumo com o Thiago junto. Tem continuação, certo? Então esse foi mais um vídeo para o canal. Deus abençoe. Um beijo!